Olá, tudo bem com você? Eu quero nesse momento trazer para você uma reflexão que fala a respeito, né, de um momento muito lindo na Bíblia, que foi uma transição que está ali no livro de Juízes, posteriormente o livro de Ruth e 1 Samuel, que fala do começo, né, do início onde nós começamos ali a trajetória do rei Davi, a trajetória do povo de Israel na escolha do primeiro rei, porque o povo de Israel, eles começaram a fazer uma comparação com a sua realidade e a realidade dos demais povos. E é muito interessante como a gente começa a fazer certas comparações com relação aos demais povos, com as demais pessoas, com as demais famílias, com tudo aquilo que você tem de repente oportunidade de conhecer de outras pessoas, de outras famílias, de outros costumes, né? É interessante você olhar muitas vezes a sua própria casa, você olha a sua realidade, você começa a se comparar com a realidade do seu vizinho. E isso aconteceu com o povo de Deus. Eles tinham da parte de Deus o cuidado diretamente de Deus, Deus cuidava deles. E de repente eles começam a querer um rei porque os demais povos tinham um rei. E aí então Deus atendeu. E foi o momento onde foi escolhido o rei Saul para ser o rei de Israel, que ele queria guiar. Mas, infelizmente, foi a escolha do povo, não foi a vontade de Deus. Nós precisamos muito na caminhada saber o momento que é a vontade de Deus e a vontade das pessoas. Hoje a gente não sabe narrar, dizer direito o que está acontecendo. A maior parte das pessoas estão muito preocupadas, principalmente porque a gente já vê um 2020 terminar e a gente começa a pensar que em 2021 muita coisa pode acontecer. Nós estamos ainda em um enfrentamento onde não sabemos qual será o desfecho de tudo isso, se a gente vai conseguir de fato, né, uma vacina, se a gente vai ver nossa economia de repente entrar num salto em 2021, ou se nós vamos ver as coisas entrando, talvez outras situações acontecendo, e uma preocupação existe por parte de todas as pessoas. Mas a grande questão é que cada realidade, nós aprendemos um pouco isso nessa pandemia, que cada país, que cada nação, que cada povo tem seus costumes, tem uma série de coisas que vão, de certa forma, determinar como será o processo para a superação de tudo aquilo que a gente está vivendo. Você veja, por exemplo, que a maior parte das mães estão com medo de mandar os seus filhos de volta para a escola. Está tendo-se várias reuniões para que possa pensar se as crianças voltam ou não voltam para a escola. E muitos pais estão dizendo assim, eu só deixo o meu filho voltar se tiver vacina. E a questão é, esses pais estão errados? Esses pais, na verdade, estão defendendo algo que é importante para eles. Cada um precisa viver segundo a sua fé, a gente não pode impor fé para ninguém. Então os pais ficam preocupados, né? Porque o que pode acontecer? Pode haver uma contaminação. E ao mesmo tempo a gente vê a maior parte das crianças que estudam em redes públicas de ensino, elas estão nas ruas soltando pipa, elas estão aproveitando esse tempo. E eu pergunto, aonde está a pandemia para esse grupo de pessoas, né, da sociedade? Nós não temos como fazer uma comparação. Cada um tem uma realidade, cada um tem um pensamento. O povo de Deus, eles eram diretamente cuidados por Deus, dirigidos por Deus, e eles começaram a olhar os outros povos e começaram a querer rei para si também. Algo que deixou Deus muito triste com esse pedido do povo. E foi o que aconteceu. Deus então deu essa liberdade, essa oportunidade para que o povo fosse dirigido. Mas olha, os seus filhos vão ser servos. O Senhor disse, olha, os seus filhos, as suas filhas, elas vão ser servas. Elas vão ter que servir ao rei, elas vão trabalhar, você vai ver a sua família trabalhando como servos. E muitas das liberdades que esse povo teria seria tirado deles, porque eles teriam que trabalhar a serviço do rei. Tudo isso é um aprendizado para nós. Tudo isso é uma forma de Deus mostrar que não adianta você querer formar sua vida fazendo com que sua vida seja comparada a outras vidas, a outras famílias, a outras realidades. A sua realidade é uma realidade. A realidade do seu vizinho é a realidade do seu vizinho. A realidade da sua comunidade, a realidade da sua igreja, a realidade das suas escolhas, tudo que você vive no contexto da sua vida é algo muito individual e tem que ser respeitado. Nós precisamos entender isso. Às vezes uma pessoa pode dizer e pode até pensar que uma pessoa que mora em determinada
área da sociedade, de um poder aquisitivo maior, que essa pessoa é mais feliz do que aquela que mora, de repente, numa área de um poder aquisitivo menor, e você pode pensar assim, mas essa é mais feliz que essa. Nós não temos como pensar e não temos como determinar algo assim, não temos como afirmar algo assim, não tem como. Cada um vive a sua realidade de acordo com a sua, enfim, com a sua escolha, de acordo com aquilo que faz parte da sua vida, é a sua realidade. Então a gente precisa entender que quando Deus olha para nós, Ele fala assim, olha, deixa eu cuidar de vocês. Quando Deus olha para você, Ele fala assim, deixa eu cuidar de você. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar de mim. Deus quer ser o nosso Deus de fato, de verdade. Mas muitas vezes nós não deixamos esse Deus ser o nosso Deus. E essa é a razão porque muitas pessoas sofrem, perecem, acabam indo para um tempo onde elas não conseguem entender muitas coisas. E passam muitas vezes a pensar que são até uma camada mais, uma camada esquecida, uma camada muitas vezes desprivilegiada, uma camada que ela não tem voz, ela não tem importância, relevância, quando na verdade é importante sim. Cada camada da sociedade é importante, cada uma das pessoas são consideradas por Deus muito importantes. Então, que você possa entender, não queira comparar sua vida com a vida de ninguém. Não queira porque outras pessoas têm determinadas ideologias, determinados pensamentos, governos, métodos de vida, que você vai ter que adotar os mesmos, porque pode ser que não se encaixe com a tua realidade. Aconteceu isso com o povo de Israel e o preço pago foi um preço muito alto. E às vezes não tem como você pensar em pagar um preço tão alto como esse. Então pensa um pouquinho e considera a tua vida, porque por mais que ela possa ser simples, por mais que haja problemas, mas é a sua vida e ela é importante.